Depois de polêmica e pessoas sendo vacinadas contra o coronavírus em outros países, hoje o governo anunciou o plano de vacinação para o Brasil. Eu converso agora com o Jamal Suleiman, médico do Instituto de Infectologia do Hospital Emílio Ribas. Doutor Jamal, que já aparece aqui para mim na tela, muito obrigada por participar aqui do Link News. Doutor Jamal, o que você achou desse plano de vacinação? Há chances reais de imunizar o grupo prioritário, que é formado aí por 50 milhões de pessoas, já no início do ano? Boa noite. Boa noite aos telespectadores. Eu acho que a gente precisa investir nessa possibilidade, né? É tudo que a gente estava esperando. O plano propriamente dito, o que foi apresentado era exclusivamente um documento que não foi posto para o público de maneira geral. Esse documento ainda não foi tornado público. As preliminares, inclusive, na confecção, alguns nomes que apareciam como tendo feito esse plano, disseram que eles sequer foram consultados. Então, é fundamental que a gente tenha primeiro acesso a isso. Tem algumas linhas gerais que foram postas. A questão das populações prioritárias é importantíssimo. A data precisa ser estabelecida, muito embora o país tenha entrado tardiamente nesse processo, porque você mesmo acabou de pontuar que o bloco europeu inicia simultaneamente em todos os países. Os Estados Unidos e o Canadá já começaram. E a gente, na melhor perspectiva, está previsto para fevereiro, março. Então, eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de dados para entender o que exatamente é esse plano. O Bolsonaro, ele falou de um termo de responsabilidade para as pessoas assinarem antes de se vacinar. Você, como especialista que está acompanhando mais de perto, você acha que isso pode gerar um medo à população? O termo de consentimento em si já é uma situação absolutamente surreal, né? Inaceitável, não faz o menor sentido. A impressão que passa é que essa estratégia está desenhada para impedir que as pessoas que têm um direito constitucional a se vacinar sejam impedidas de executar isso. E é curioso porque essa história do termo de consentimento é uma apropriação dos ensaios clínicos em qualquer área, quer seja de vacinas, quer seja de remédios, quer seja de equipamentos médicos, em que se estabelece claramente as responsabilidades. E a responsabilidade, ainda que seja num termo de consentimento, jamais é de quem está recebendo o produto. A responsabilidade é de quem faz aquilo, porque você tem que garantir a integridade do sujeito. Então, quando se coloca uma situação dessa pública, ou é má fé ou é desconhecimento. Eu ainda não consigo entender qual parte quando ele anuncia esse tipo de postura, qual parte que ele está querendo pontuar, porque não faz o menor sentido. Por qualquer ângulo que você tente olhar essa situação, isso não faz sentido, a não ser para impedir que as pessoas recebam a vacina. E eu acho que o mais grave desse processo todo é que isso desqualifica estratégias que são fundamentais para preservar as pessoas. A gente hoje só vive mais tempo porque a gente toma vacina. Não foi com outra estratégia que se quebrou a cadeia de transmissão de poliomielite, de varíola, de sarampo. Então, e você, para receber esse tipo de coisa, você não precisa assinar nenhum termo, porque isso não cabe em saúde pública. Doutor Jamal, até desculpa eu te interromper, mas em relação às compras, né, de fim de ano agora, as pessoas, Natal está pouco mais de uma semana, né? 8 dias para o Natal, e a gente tem percebido aí aglomerações de pessoas indo às lojas, não respeitando muito o distanciamento social. Você acredita que janeiro, depois das festas, pode ser um mês crítico para o Brasil?
Pois é, a gente tem falado isso, né, com intensa participação, inclusive, da imprensa, desde março. Qual é a estratégia que a gente tem, quando a gente não tem a vacina, para preservar todo mundo? E essas imagens que a gente está vendo aqui são absolutamente inaceitáveis. Porque, por mais que a gente discuta que é importante a questão da economia, e aqui não tem dúvida de que esses ruídos, o termo de consentimento é só a cereja do bolo desses ruídos. Porque, veja, desde o princípio tem se colocado como um problema não importante. Isso que a gente está vendo é só esperar de 2 a 4 semanas para ver o que isto vai resultar em relação à pressão nos sistemas de saúde. E, para finalizar, é só lembrar as pessoas que na primeira onda o que aconteceu foi que a gente tinha uma doença que começou em grandes centros urbanos, foi para médios centros urbanos e depois pequenos centros urbanos. O que a gente tem hoje, uma pressão sobre os sistemas de saúde, é que esta doença ela está acontecendo simultaneamente em todos os lugares. Logo, a pressão vai ser em todos os lugares ao mesmo tempo. E nós já não temos aqueles leitos que foram previamente desenhados para o primeiro momento. E se a gente faz isso tudo que a gente acabou de ver, você ainda vai ter, por exemplo, nos deslocamentos das pessoas, acidentes. E são vários tipos de acidente. Bater carro, quebrar a perna. Tudo isso vai demandar estrutura de saúde que está ocupada por pacientes de Covid. Então, se eu puder falar alguma coisa para finalizar isso, é pedir para que as pessoas tenham um pouco mais de compaixão pelo outro, porque é fundamental que a gente entenda que a doença é uma doença grave. Ainda que não seja para você, vai ser para o seu pai, para o seu avô, para a sua tia, para o seu tio, para uma pessoa querida que tem mais idade do que você. Tá certo. E isto não é verdadeiro, porque neste momento a gente tem um contingente muito grande de jovens adoecendo de forma grave. Tá certo, doutor Jamal. Muito obrigada pela entrevista e até uma próxima.